Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um baita retorno que as ações da Telefônica Vivo trouxe para os seus investidores. Desde o Plano Real, quem investiu em ações da Vivo ficou milionário, tá? Uma empresa previsível da bolsa, bem tocada, bem gerida, paga bons proventos para os seus acionistas, tem uma qualidade bem superior quando a gente compara com as suas concorrentes, a TIM e a Unifique. Porém, será que agora a Vivo ainda está barata? Porque hoje vemos uma empresa cotada por 17 vezes lucro e um dividend yield baixo por conta de um múltiplo mais elevado. Mesmo a Vivo pagando um payout alto na faixa de 60 a 70% do seu lucro líquido, perceba que o dividendo está baixo. Porém, eu vou citar aqui talvez um segredo que pode fazer com que a Vivo continue trazendo uma excelente rentabilidade. Mas eu também vou falar a minha visão e por que eu prefiro ficar de longe do setor de telecomunicações neste momento. Vou dar a Vivo aqui como exemplo para vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Claro que na carteira de ações aqui do canal, eu não possuo as ações da Vivo na carteira, tá? As únicas ações que eu possuo são de bancos, né? Empresas aqui seguradoras e empresas de commodities. Então perceba que não, a parte de telecomunicações não está na carteira, pelo menos por enquanto. Por mais que eu ache um setor atrativo para quando a gente olha para longo prazo, paga bons proventos e é um setor, pessoal, muito necessário na economia brasileira. Aquele setor que você paga sem consumir, tecnicamente. Ou seja, tecnicamente, esse setor sempre vai continuar existindo. A população sempre vai precisar do setor de telecomunicações para continuar exercendo seu serviço. Não é um setor sistêmico, que se quebrar as empresas desse setor, toda a população é completamente prejudicada. E não só em ligação telefônica não, tá? Em questão de internet também, porque a Vivo, ela faz aí um programa de internet absurdo quando você coloca no mundo, basicamente no Brasil inteiro, né? A Vivo é uma gigante aqui do setor de telefonia no Brasil. Só que antes da gente entender se a Vivo está barata, tem boas perspectivas de provento, qual é o retorno embutido na ação, potencial de valorização, precisamos entender como que a Vivo ganha dinheiro. Vou pegar aqui para vocês o resultado do primeiro trimestre de 2026, divulgado no dia 11 de maio. A gente pega aqui, né? A Vivo, pessoal, só tem tido crescimento, tá? De fato aí, é uma geração expressiva de valor para os seus acionistas quando a gente olha para a qualidade. Lucro líquido não para de crescer, 1 bilhão de lucro, a empresa tem um bom fluxo de caixa, a empresa remunera bem os seus acionistas, a empresa está crescendo na parte aqui de acesso móveis, tá? 6,9% ao ano, casas conectadas com internet, perceba que também tem crescido fortemente e tem tido aumento do seu EBITDA. E o risco concorrencial da Vivo é zero, porque tecnicamente é uma empresa que monopoliza o setor de telecomunicações. Você compara com a TIM e compara com as outras, a Vivo é a que tem aí o maior monopólio quando a gente olha para o setor de telecomunicação. Não é à toa que quando a gente pega aqui a composição de receita da companhia, ó, serviços, dados e telecom e outros representa 90% de toda a sua receita. E a gente olha de que a Vivo, pessoal, já existe há muito tempo aqui no Brasil, desde 1998, tá? Fazendo com que ela seja, consequentemente, uma gigante aqui no Brasil. E quando você continua aqui nos resultados, né? Você observa que a receita total vem crescendo, receita por serviços móveis também vem crescendo, receita aqui de pós-pagos mais fibra óptica crescendo aí de 72% para 74%. Então a empresa tem feito um bom trabalho, sendo bem tocada e bem gerida e crescendo aí a uma taxa interessante no longo prazo, tá? Por isso que eu acho uma empresa de qualidade. Bom, qualidade a gente sabe que a Vivo tem, mas sabe, pessoal, o que me deixa meio triste com a Vivo é o preço. Mesmo que a ação
tenha recuado, quando a gente pega aqui numa lupa de um ano, pessoal, até coloquei na thumb pra vocês, né? Ah, o Pablo ficaria longe. Por quê? Porque mesmo, ó, de fato, você pega aqui com esse recuo que a gente teve da bolsa, a Vivo desabou mais de 20% na cotação. Só que a ação ainda segue meio que cara. Por que eu acho isso, tá? Não somente por esse múltiplo, né? De 17 vezes lucro. De fato, se a empresa costumasse negociar por um múltiplo de 30, de 25, até acharia barata, mas de verdade, o mercado raramente pagou acima de 20 vezes lucro para a média da empresa. Fora que o setor, a média fica de 10. Então perceba que hoje sim eu acredito que a Vivo está um pouco esticada. Claro que ela tem qualidade também, né? Você percebe aí, ela tem um ROI alto, porque o ROI para empresas de telecomunicação, a empresa tem uma dívida muito baixa, 0,42 de dívida líquida sobre EBITDA, significa que apenas 4 meses ela quita toda a dívida dela. É uma empresa com uma dívida zerada, né, tecnicamente. Então ela é puro ROI, pura rentabilidade. E a média de ROI dela é de 9% ao ano, o que é excelente. Pablo, é baixo 9% ao ano. Calma, pessoal. Saiam da análise simplista. Para o setor de telecomunicações, você não pode olhar o ROI de uma maneira isolada. Não existe isso, tá? De você pegar o ROI e falar assim, essa empresa tem um ROI de 15%, essa empresa tem um ROI de 20%, ele é bom ou ruim. Não dá para definir assim. Você tem que fazer uma comparação com suas pares setoriais. Se você compara o ROI da Vivo com, por exemplo, da TIM, da Unifique, você vai ver que o ROI da Vivo é o melhor de todos, tá? O que tem aí consistência no longo prazo. Por isso que o mercado paga mais caro por essa qualidade. Margem líquida, em comparação com a TIM, com a Oi e as outras empresas, a Vivo é a que tem a melhor margem líquida do mercado. O único problema da Vivo, pessoal, é o preço, tá? Esse múltiplo esticado, por mais que ela repasse um payout, se você colocar aqui, ó, um payout de 60%, acaba sendo um payout bom para a Vivo. Perceba que o dividend yield pelo mercado está pagando um múltiplo muito alto na empresa, um preço sobre lucro muito alto, simboliza que ela vai pagar no máximo 3% de yield. Seria diferente se ela fosse cotado por 8 vezes de PL. Aí você poderia ter um yield maior, pelo menos de 6 a 7% ao ano. Então percebe que hoje o problema da Vivo é o preço, tá? Tá bom, Pablo, qual o preço que você acharia atrativo para a Vivo, para ela voltar a ficar com um dividendo interessante? Olha, pessoal, em 2023... quando ela pagava ali um dividendo maior, a gente percebe ali de 7 a 8%, a cotação das ações da Vivo ficava ali em 19 a 18 reais. Aqui sim estava barata. De lá para cá o papel vem subindo mais de 70% na cotação. O mercado pagou mais caro. E naquela época, para quem comprou Vivo, já está abstraindo um dividend yield de 7 a 8% ao ano. Aqui sim Vivo estava barata. Então você consegue medir pelo dividendo. Por quê? Hoje a empresa cresce a uma taxa, perceba, olha que escadinha, tá? Você coloca aqui no máximo, olha que empresa previsível, pessoal. Cresce a uma taxa muito boa. A Vivo, se você fizer o cálculo de 1 menos o payout, né? Payout hoje dela fica na faixa de 50% vezes ROI, o ROI médio da Vivo é de 10% ao ano, ela cresce uma taxa de 5% ao ano na média. Pelo menos ficando em linha com a inflação. Então, supondo que o lucro da Vivo vai crescer mais uns 5% neste ano, vamos supor que ela cresça mais ou menos isso, ela pode supor que pode ter um lucro de 6,6 bilhões. Hoje ela estaria por um PL, preço sobre lucro, de quanto? De 110 bi, dividido, né, por 6,68. É por um PL de 16 vezes, o que é caro. Porque para ela estar barata, a gente viu que pelo menos tem que estar abaixo do benchmark de mercado, que acaba sendo 13. Então, pessoal, supondo um lucro de 6,6 bilhões e supondo de que para ela ficar barata, ela fique no mínimo por 10 vezes de PL, que já ficaria pelo menos, né, abaixo da média histórica de 14, 10, 12 vezes, já ficaria um preço mais razoável. Não digo um preço excelente, mas um preço mais razoável. Então ela está valendo pelo menos 70 bi de valor de mercado. Se você dividir isso aqui, né, pela quantidade de ações atual, você teria um preço meio de interessante de R$21. E aí sim, neste preço, o dividendo da Vivo pode ser melhor. Porque com tecnicamente 6,6 bi de lucro, ela repassando 60% de payout, você pode supor de 3,78 a 3,88 por cada ação de Vivo 3. A R$21, olha o seu yield. Se você pega aqui, né, 3,88 e divide agora por 34, você tem um yield de 11%. Não vai ser tudo isso, tá? Porque a gente não fez o cálculo ali do dividendo ainda. Isso aqui é o LPA. Então, se você fizer ali, consequentemente, um lucro, né, de 6,6, colocar um payout de 50%
e dividir isso aqui pela base acionária, agora sim a gente chega no dividendo da empresa, que pode ser de R$ 1 por ação. Aquilo ali era LPA, era o Earning Yield, né? Eu falei dividendo sem querer, peço desculpas, é o Earning Yield. Dividido pelo múltiplo de 21 que a gente achou se ficasse barata, aí o yield seria melhor. Então perceba que seria de 5 a 6%. Agora, para quem está pagando um prejuízo, está conseguindo um yield muito baixo. Mas vamos jogar uns 4% ao ano. Bom, supondo de que o lucro da Vivo vai crescer a uma taxa de mais ou menos ali 5 a 6% ao ano na média, e supondo de que num mercado de alta a Vivo simplesmente poderia bater um múltiplo de 20 vezes de PL, porque já não tem mais tanto espaço para se esticar, vamos supor disso 21 vezes. 21 dividido por 16, potencial de alta de 31%. Um potencial de alta mais módico, né? Então, olha só como o preço faz diferença. Porque, ó, se você comprar ações da Vivo hoje, por mais que seja uma empresa de excelentíssima qualidade, veja comigo, 33% de rentabilidade numa lupa de 4 anos, supondo uma valorização nas ações, você teria 7% ao ano na média. 7 mais um crescimento de 5 e mais aqui, consequentemente, uma valorização de o dividendo, né, que a gente esqueceu o cálculo, fez já crescimento e valorização, soma com um provento na faixa de 5% ao ano. Então, na verdade, o retorno embutido hoje na ação da Vivo seria de 17. Recalculando, 7 de valorização, 5 de crescimento e, tecnicamente, 4,8% de yield, retorno embutido na ação de 16,8% ao ano na média, o que não acaba sendo muito bom, tá? Porque se você esperar para pagar mais barato, pelo menos pagar 10 vezes de PL, aí, com 10 vezes de PL, para ela bater 18 ou 19 vezes, você já teria um potencial de alta de pelo menos ali 90% na cotação. Aí mudou completamente, né, pessoal? Porque para além desse potencial de alta da ação ter ficado mais barata, você tem 17% ao ano em valorização, e se você fizer o inverso do preço-lucro com um payout de 60%, você pode ter 6% de yield. Então você soma taxa de crescimento mais um yield ali, né, de 6% ao ano. Olha como o retorno embutido na ação já melhorou, só do fato de você pagar mais barato. Pablo, quanto que Vivo teria que estar para estar por 10 vezes de PL? Simples, tá? Você pega aqui, ó, tecnicamente 10, divide por 16, que é o PL atual, a ação teria que cair 37% na cotação. Então hoje a Vivo teria muito espaço para desabar isso, para ela ficar realmente barata. 34,50 menos 30% na cotação, você poderia ver a ação a R$ 24, como aconteceu ali em períodos anteriores, 2024/2023, tá? Não estou afirmando que isso vai acontecer, mas assim, eu estou de fora da Vivo no momento. Eu acho uma empresa de excelente qualidade. O problema para mim é o preço, que não se justifica para receber um yield muito baixo por uma ação cara que nem tem tanto espaço de se valorizar. Não estou afirmando também com 100% de certeza, mas eu não prefiro pagar para ver. Seria diferente, tá? Se o preço dela tivesse bem descontado. Aí sim poderia fazer sentido para a minha carteira de investimento. Então, por isso que eu fico longe do setor de telecomunicação. Eu já acho um setor bem precificado pelo mercado. Até mesmo se a gente fizer a fórmula do Buffett aqui nela, supondo um crescimento médio na faixa de 6% ao ano na média, você tem ali 6, né? Se você usar o LPA, que está na faixa ali de 2 por ano, dividido por 0,06, olha o preço justo dela, R$ 33. Ela está no seu preço justo, tá? Usando a fórmula de valor intrínseco do Buffett, que é a razão do que o Buffett exige, 12% ao ano, e a taxa de crescimento da Vivo, que fica de 6. Então, mesmo sendo bem conservador com Vivo, ela tá cara, pessoal, tá no seu preço justo. Para ela ficar barata, ela deveria estar no mínimo em 20 a R$ 24. Aí sim seria um preço interessante de entrada. Então, essa é a minha visão. Pegando aqui a Vivo desde o plano real, o retorno foi magnífico, né? Basicamente a empresa girou mais de 20% ao ano na média. Saiu ali mais ou menos, né, dos seus R$ 1 para agora a R$ 34. Então 34 dividido por 1, a Vivo subiu 3.300% na cotação. Isso só em cotação. Se você colocar dividendos, né, neste cálculo aqui, você já inclui tecnicamente um retorno embutido. Vamos colocar aqui, ó, em 26 anos, que foi desde o plano real, 14% ao ano, paga um yield médio de 6, então a Vivo gerou para você uns 20% ao ano na sua média, com qualidade e com bastante previsibilidade. O problema que atrapalha agora é o preço, só espera um preço mais atrativo para adentrar no papel. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal,
compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm aí ações da Vivo e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tem uma boa perspectiva para a companhia. A única coisa que falta para a Vivo ficar perfeita é o preço. O mercado bateu um pouco nas ações para deixar a empresa mais barata, pagando yield melhor e com potencial de valorização mais elevado no longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!